E para começar, eu quero contar uma história para vocês entenderem e imaginarem como é que é fundamental e importante esse papel dos pais na educação dos filhos. É uma história que é de um americano, é um jornalista norte-americano, ele chama James Lanfeast. O que acontece nessa história? É uma criança, tava o pai e o filho, eles foram pescar. Só que tem a temporada de pescaria e eles foram um dia antes pescar. Eles falaram assim, vamos pescar para dar uma distraída, relaxar um pouco, e foram distrair. Só que durante essa pescaria, o menino conseguiu pescar, ele viu a varinha dele mexendo e ele começou a pegar um peixe. E o peixe era muito grande, ele estava muito feliz naquela luta, pega o peixe, e o pai incentivando. Puxa, vai meu filho, você consegue. E o filho conseguiu pescar um peixe bem grande. E aí eles começaram a pensar, né? Falar assim, mas e agora? A gente não pode ficar com esse peixe porque o dia de liberação para pesca seria um dia depois. E o pai olhava no relógio, faltavam ainda algumas horas para passar 24 horas. Para ele poder ser liberado e autorizado para ficar com aquele peixe. E aí eles olhavam para um lado do outro, o pai falava para o filho, meu filho, a gente não pode ficar com esse peixe. E o filho tentava, né, do jeito que toda criança faz, tentando manipular o pai. Não, pai, olhava para o lado, não tem ninguém vendo a gente pode ficar com esse peixe, não vai ter problema, ninguém vai ver, ninguém vai denunciar. E o pai pensou e realmente ele falou, meu filho, devolve esse peixe, pode tirar o anzol do peixe, pode devolver o peixe. E falou só isso. O filho muito desapontado, porque ele queria muito ficar com aquele peixe, jogou o peixe no lago de novo. E aí o filho foi embora pensando, né? Nunca mais vou conseguir um peixe desse jeito. Mas a mensagem que é importante, que eu quero passar para vocês dessa história, é que se o pai agisse de outra forma, que mensagem que ele estaria passando para o filho, né? Da questão de romper com as regras, romper com ser permissivo, realizar os desejos do filho imediatos, porque o que ele queria era ficar com aquele peixe, independente das consequências, porque o desejo dele era muito grande, ele se esforçou muito para conseguir aquele peixe, mas o pai pensou realmente e conseguiu passar essa mensagem para o filho. E esse é o papel nosso como pais, né? Como mãe, como pai, de que o filho vai aprender com os nossos modelos, com os nossos exemplos. Se a gente quer passar uma mensagem de desenvolvimento, de crescimento, de que existem regras, que existem limites, então é importante que a gente cumpra com isso e a gente passe essa mensagem, independente de consequência que isso vai ter. Que essa criança, né, naquele momento ela foi frustrada de um desejo muito grande que ela queria, porque ela queria ficar com aquele peixe, e o pai conseguiu passar essa mensagem de que não podia, e que o filho concordou e aceitou isso. Ele ficou chateado, super normal o filho ficar chateado. As crianças, né, a gente pensa dentro da nossa casa, quando a gente frustra o nosso filho diante de algum desejo, alguma vontade que ele queira. E a gente fala, não, meu filho, isso agora não, isso não pode. E o filho fica insistindo e tentando, e esse é o papel dele, porque ele vai te desafiar até ele conseguir, ou até ele perceber que existe um limite, que você vai colocar isso para ele. Então, muito legal, quero que vocês guardem essa história, essa mensagem geral dessa história. Para quê? Para que no dia a dia vocês lembrem que as regras, os limites claros precisam ser dados no dia a dia. A gente precisa ser sincero com os nossos sentimentos e com os sentimentos dos nossos filhos. E é isso que vai fazer diferença, né, a longo prazo. Porque o que a gente espera? Que a gente crie e a gente consiga educar filhos e tenha filhos que consiga lidar com as frustrações, que consiga respeitar as pessoas lá de fora, que tenha tolerância, né, ao não. Então isso é importante, isso é muito importante, isso passa segurança para os filhos.
né? A gente consegue com essa mensagem entender que, opa, o meu pai está do meu lado, a minha mãe está do meu lado, tentando me ajudar, tentando me educar, independente de qualquer coisa. E à medida que ele cresce, tendo essa referência, tendo essa figura, né, de pai que passa essa segurança, que passa essa mensagem e seja consistente na mensagem que queira passar, não é ficar um dia pode, um dia não pode, 2 dias depois pode, não pode. Tem que ter clareza do objetivo que vocês querem passar e do que vocês querem ensinar para os filhos de vocês. Isso vai fazer muita diferença quando ele se deparar com uma situação que ele tenha que ter dentro dele já internalizado as regras, os limites, a tolerância à frustração, porque lá de fora, o mundo fora do ambiente que é protetivo do lar é diferente, não é a mesma coisa. Ele vai se deparar com maiores desafios, os filhos vão ter que ser seguros e capazes de, não deu certo, tentar de novo, mudar a estratégia. E quando o filho tem baixa autoestima, quando ele não tem essa base, essa segurança, ele desiste com mais facilidade. Então ele arrisca menos. Quando ele arrisca menos, ele conquista menos coisas, né? Então ele vai ficar aquelas pessoas mais medianas ali. Ah, tá bom desse jeito. Ah, mas tenta melhorar no emprego, cresce mais. Vocês podem às vezes imaginar, né, de pessoas que vocês possam conhecer que são desse jeito. Não, tá bom, eu já tô ganhando, eu pago as contas, eu dou uma saidinha e tá bem, a pessoa acha que tá tudo bem e tá o suficiente. Então, às vezes são pessoas que não querem se arriscar mais, não querem um crescimento maior, né? Então, vale a pena a gente trabalhar nesse sentido, tudo bem? Então, quando a gente pensa em reflexos que a gente vai passar as mensagens que a gente vai transmitir para os nossos filhos, temos que pensar primeiro em nós. Como nós estamos nos sentindo, como nós lidamos com os nossos filhos, qual que é a forma que a gente age com eles, porque toda essa forma que a gente vai observar e analisar é a forma que eles vão o quê? A absorver. Eles são igual esponjas, os nossos filhos são igual esponja. Vai pegando e vai inchando. Chega uma certa idade, aquilo tá tudo dentro dele. E ele vai absorver. O que ele vai agir? Como que ele vai se comportar diante do mundo, diante dos desafios? É dessa forma, né? Com aquela bagagem que tá dentro da esponjinha, que é o cérebro e as emoções. O que ele aprendeu. E aí é a forma que ele vai começar a lidar. É legal? Tá certo? Tá errado? Não sei. É o jeito que você conseguiu passar isso para ele. E aí, o que a gente pensa? E agora, né? Às vezes pode ter gente pensando assim, e agora? O que eu faço? Meu filho já é adolescente, meu filho já é adulto, como que eu vou fazer para lidar com isso? O que eu posso fazer para ajudar os meus filhos? Então é o seguinte, quanto menor o seu filho, mais fácil você consegue trabalhar essas questões, tá certo? Agora, quando os filhos já são maiores, fica um pouco mais difícil, por quê? Porque a personalidade dele, o caráter do filho vai se formar por volta de uns 6 anos, ele começa a formar. Então, a partir dali, são todas aquelas coisas que ele aprendeu desde bebê, tá ali dentro, e aí ele começa a colocar em prática para ele ver e ele se conhecer do jeito que ele vai ser, né? Como que ele vai escolher ser. Então, são todas aquelas bagagens que você deu para ele e ele começa a experienciar. E aí é a hora que você tem que estar do lado para ajudar o seu filho a dosar aquele comportamento. Olha, menos, às vezes está com o ego muito inflado, muito feliz, muito dono do eu, né? Que sabe tudo. Olha, acalma, tem que respeitar o outro, né? Tem um outro que você tem que ver, não é tudo para você, divide e vai mostrando, ou precisa levantar a autoestima dele, vamos incentivar mais, vamos mostrar que ele é capaz de conquistar outras coisas, dar oportunidade para o seu filho ter novos desafios, e aí é esse momento que a gente faz. Então, assim, se o filho tá nessa faixa etária, e aí às vezes está difícil, 6, 7 anos, fala, nossa, não tô dando conta, meu filho não me respeita, tá difícil, ele ou teima demais, ou não colabora. Então é hora de você parar e pensar em você. Como que você está agindo diante das
do dia a dia, na hora que você vai educar o seu filho, na hora que você vai disciplinar, vai colocar um limite, vai dar oportunidade, vai ensinar o seu filho a ter responsabilidade. Como que você está agindo dessa forma? Você se sente seguro para poder fazer isso? Para agir com seu filho dessa forma? Então, isso que você tem que pensar. Se você age de uma forma insegura, que não tem consistência, um dia você faz de um jeito, outro dia você faz do outro, você é seguido diante do humor do seu filho, se ele tá feliz, tá legal, se ele tá triste, aí você muda o jeito de agir para fazer ele ficar feliz. Enfim, a gente não pode ficar refém dos comportamentos dos nossos filhos, dos sentimentos dos nossos filhos. Nós temos que estar emocionalmente estáveis, controlado, entendendo como é que nós estamos sentindo, para que a gente possa ser o reflexo do nosso filho. Então, se você quer criar filho educado, seja educado com seu filho. Se você quer criar filho seguro, seja seguro das decisões que você quer falar para ele. E quando eu falo segurança, não é assim, eu sei tudo, você vai fazer tudo que eu vou mandar, porque eu que vou ditar as regras da casa. Não é isso. Nós também erramos. E quando a gente erra e a gente reconhece o nosso erro e a gente mostra isso para os nossos filhos, isso é muito legal para ajudar o seu filho a entender que quando ele também errar, ele pode reparar o erro, ele pode pedir desculpas, ele pode tentar de uma forma diferente e não desistir. Então, analisa você hoje, nesse momento da sua vida. Você está agindo de uma forma respeitosa com seu filho? Está levando em consideração os sentimentos dele? Você consegue escutar a mensagem que ele está te passando? Será que ele está inseguro? Será que ele está com medo de alguma coisa? Ou será que ele está muito irritado, nervoso, ansioso? Enfim, todos aqueles sinais que as crianças passam para nós. E a gente está conseguindo entender isso? Porque à medida que a gente consegue entender a mensagem que o filho passa, a gente consegue ajudar. Mas para isso a gente precisa saber como que a gente está lidando com os nossos sentimentos para a gente ajudar os filhos também. Então pare e pense, você está sendo consistente na educação do filho? Consistência é o quê? Por exemplo, você tem uma regra na sua casa e você acredita que aquilo é importante para o seu filho, que é importante para o convívio da casa e a regra vale para todo mundo. Se for regras para as crianças, para crianças. Se for para todo mundo segue a regra. Você mantém isso como uma consistência ou não? Ah, não, hoje pode, ele ficou doente, eu vou deixar, e fica oscilando. Isso causa insegurança. Isso é sinal de insegurança, de você querer sempre estar agradando o seu filho de alguma forma, e isso não vai ser benéfico para ele entender de que olha, a mensagem é essa que o meu pai quer mandar para mim, que a minha mãe quer passar para mim, e eu preciso agir diante desse jeito, dessa forma. Vou dar um exemplo. Por exemplo, você em casa, você gosta que o filho toma banho antes de jantar. Um exemplo super simples. Porque você acredita que é melhor, que ele relaxa mais, que você acha que o seu filho, ele janta melhor depois que toma um banho. Então tá, então é isso. E aí você começa a criar essa rotina dentro de casa. E aí, aí você começa assim, não, hoje pode. Não pode, meu filho, vem jantar. Não, hoje pode. Então fica muito confuso. Não é que as regras precisam ser seguidas de uma forma rígida, mas você precisa ter uma consistência. As regras fogem com uma exceção, assim, quando é um dia diferente, igual, por exemplo, você põe um limite de celular para o seu filho. Aí você fala, olha, meu filho, você vai jogar jogos eletrônicos 1 hora por dia. Tá bom, 1 hora por dia. Final de semana, meu filho, se você cumprir com todos os nossos combinados durante a semana, você vai poder ficar 2 horas, 3 horas. Tô dando um exemplo, se for criança maior. E aí você começa a abrir essa exceção durante a semana. Tá bom, filho, você tá cansado, pode jogar mais tempo. E aí vai. Entende o que eu tô passando? Entende a mensagem que eu tô querendo passar para vocês? Que isso faz total diferença para o seu filho entender que não é só o limite que você pôs naquela hora, é que isso existe para a vida, que ele vai levar isso como formação do caráter dele, que existe limites. Igual ele tá na escola. Na escola tem regras. Se ele dentro de casa não segue regras, não tem limite, ele vai se comportar desse jeito na escola.
Ah, eu não quero fazer essa atividade agora. Aí a professora fala, não, mas tem que fazer. Não, mas eu vou fazer depois porque eu não quero. Então ele se acha muito dono de si, que pode tudo na hora que quer e fica, o convívio dele fica prejudicado, né? Então assim, você acha que você às vezes está ajudando o filho fazendo desse jeito e às vezes está prejudicando. Então vamos pensar em relação a isso. Porque o que você gera? Que sentimento que você vai gerar no seu filho quando você não tem essa consistência? Quando você se sente inseguro na hora de educar o filho, ficar muito indeciso na hora de tomar as decisões, você pode gerar no seu filho, além dele também se tornar inseguro, ele vai ficar com baixa capacidade de desenvolvimento emocional. O que é isso? Ele vai ter baixa tolerância à frustração, ele diante de alguma situação desafiadora, ele não vai conseguir tolerar às vezes uma perda, ou às vezes algum jogo que ele joga com amiguinhos, se ele perder, ele descontrola emocionalmente, essa questão de tomar boas decisões lá na frente. Então isso faz diferença quando ele consegue ter uma segurança maior. Então são vários fatores que você vai observando no comportamento do seu filho, tá bem? Então assim, se você um sentimento que os pais demonstram que tem muita insegurança é o sentimento de culpa. E o que é esse sentimento de culpa? Por exemplo, os pais, nessa geração que nós estamos, trabalham muito, fica muito fora de casa, tanto o pai quanto a mãe, coisa que as gerações, às vezes, dos nossos pais não tinham tanto, né? Então, assim, eles ficam muito tempo sem ficar junto com os filhos. E quando chega esse momento de ficar junto com o filho, ele acaba suprindo a necessidade do filho, às vezes de uma forma errada, que aí o filho pede e você dá, o filho pede, você dá, e às vezes com a intenção, que a gente entende que a intenção é boa, de poder agradar, de satisfazer o filho, de fazer com que ele se sinta confortável, né, com aquela situação. E aí assim, o que a gente tem que pensar? O filho, quando ele age desse jeito, quando ele começa a agir desse jeito, o que é esse sinal? O que a gente pode entender disso, né? Opa, a mensagem que meu pai me passou tá confusa, tá errada. Então pense nisso, pense nessa situação. Como que você está passando essa mensagem para o seu filho? Como é que está sendo isso? Tá certo? E aí o filho pensa assim, minha mãe está vindo, meu pai está vindo, e aí você se cobra muito de conseguir suprir essa necessidade que você não teve de carinho, de tempo, e aí você dá muitas coisas materiais, traz um presente, agrada o filho, quer comer fora do horário, você deixa, aquelas regrinhas do dia a dia acaba não tendo. E aí o filho às vezes nem supre o que ele quer realmente, porque às vezes ele quer ficar com você, que você tenha um tempo para ficar com ele. E esse sentimento de culpa é essa insegurança, né? De hora você quer estar com o filho e está no trabalho, ora você quer estar no trabalho e está com o filho, e você fica naquela dúvida, o que eu tenho que fazer agora? Trabalhar ou ficar com o filho? Ficar com o filho ou trabalhar? E aí você vai tentando dosar e suprir isso de alguma forma, às vezes de uma forma inadequada. Então nessa era e nesse momento que a gente passa, é um dos principais fatores que faz com que os pais se sintam, demonstra essa insegurança, essa inconsistência, porque os pais sentem culpa de estarem fazendo tudo isso e não estar suprindo o filho de alguma forma, e acaba suprindo de uma forma inadequada, com presentes, com brincadeiras, que o filho quer, e às vezes joga eletrônico mais tempo, porque daí você precisa trabalhar e o filho tá ali, aí você deixa ele ficar mais tempo no celular, enfim. Então isso vale a pena refletir e repensar. E como que vocês podem fazer isso? Organize essa rotina do dia a dia de vocês. A rotina é muito importante, porque à medida que você trabalha e tem um tempinho para você se sentir bem, se conhecer, saber o que você quer passar de mensagem para o seu filho, você vai no dia a dia
um pouquinho cada dia, passando essa mensagem de alguma forma. Se você não está bem naquele dia, conversa com seu filho, faça com que ele entenda também que às vezes a gente não está tão bem e que você não está o tempo todo para ele também tem que entender essa separação. Então esse diálogo, essa comunicação é muito importante, vale muito a pena. E eu vou falar sobre alguns pontos, né, que aí a gente vai refletindo, que também são características de pessoas que são mais inseguras. E aí essas inseguranças, né, passa para os filhos. Os filhos ficam mais imaturos, né, que é essa questão do desenvolvimento emocional que eu comentei. Então vale a pena a gente refletir. E se vocês tiverem alguma dessas características, não é que vocês vão criar filhos inseguros futuramente, não, mas que vocês possam refletir sobre isso e aí conseguir alterar, melhorar isso que em vocês possa estar, às vezes, um pouco prejudicando, tá bem? Então, um dos fatores que demonstra insegurança é quando as pessoas procrastinam. O que é procrastinar? Deixar para depois as coisas que a gente precisa fazer. É um sinal de insegurança, porque se a gente tem que fazer alguma coisa e a gente fala, não, depois eu faço, mais tarde eu faço, amanhã eu começo, e a gente vai só postergando, procrastinando, é sinal de insegurança. Porque quando a gente programa, quando a gente tem algo, que a gente tem um objetivo para alcançar, uma meta para alcançar, e a gente vai atrás desse objetivo, independente se tenha muitos obstáculos pela frente, a gente não desiste. Não deu certo de um jeito, a gente faz de outro, até a gente conseguir. Tá bem? Então, esse é um sinal que vale muito a pena vocês observarem. E a pessoa que costuma procrastinar, ela tem associado uma baixa autoestima. Então, vale a pena, assim, pensar muito sobre isso, porque a insegurança, a baixa autoestima, isso vai refletir muito na hora de você educar seu filho. Tá? Outro sinal que pode ser de insegurança é quando você tem vergonha de falar para as pessoas o que você pensa, a sua ideia. Às vezes você está numa roda de amigos ou entre os pais de amiguinhos conversando, você não consegue expor e você concorda com tudo, né? Fala, e aí, como é que você tá? O que você acha disso? Não, tá certo, tá tudo bom. E vai só concordando, e às vezes nem é a sua opinião, às vezes nem é o seu desejo. E você não consegue colocar suas opiniões, suas expectativas, às vezes até no trabalho. Vai fazendo tudo que os outros mandam e você não se coloca. E aí você vai ficando o quê? Às vezes irritado, nervoso, porque não é o que você quer e você está fazendo porque o outro quer e não você. Então vale a pena, se você é uma pessoa que não se expõe, que não consegue colocar a sua opinião diante de alguma situação, então é importante você refletir sobre isso, né? Você pode ter baixa autoestima, você pode ser uma pessoa mais insegura e que isso pode prejudicar tanto você quanto o seu filho, que aí a sua forma de lidar com as situações vai ser dessa forma, tá bem? Outro sinal que pode demonstrar insegurança é quando você pede muita opinião dos outros. Você sempre precisa da opinião dos outros, essa necessidade de ter a opinião do outro para você conseguir fazer as coisas, decidir as coisas. Aí você fala, você tá com um projeto pronto, assim, praticamente pronto para mostrar, e você fala pro seu colega de trabalho, dá uma olhadinha aqui, vê se tá bom. Aí vai para um outro colega, não, vê, eu acho que precisa alterar alguma coisa. E vai sempre pedindo a opinião dos outros, sem confiar no que você acredita que já tá bom, né? Até fisicamente também, não, acho que não tá legal. E fica perguntando muito a opinião dos outros, para poder se certificar de que aquilo tá legal, tá bom, e que você não confia em você. Tá certo? Então pensa, se você é uma pessoa que tem essa necessidade de que o outro fica te dando muito retorno, muito feedback, muita opinião sobre as coisas, porque você não tem essa condição emocional de assumir, porque é como se a gente decidiu, a gente assume essa responsabilidade, né? Então, se você precisa do outro, é como se você diluísse um pouco essa responsabilidade, que o outro também concordou com o que você está entregando, com o que você está fazendo. Se der algo errado, você fala, mas o fulano falou que estava bom, tal. Então, assim,
é insegurança, é um sinal de insegurança. E isso, a gente passar isso para os nossos filhos, eles, quando eles forem tomar decisões na vida, eles vão ter um senso de responsabilidade. Porque quando eles assumem uma responsabilidade e a consequência que vier ele vai acatar, é legal, ele tem que saber disso, que a vida tem consequência, né? Isso é importante deles entenderem, de passar essa mensagem para eles, tá certo? Outra coisa, ficar se comparando muito, se comparar com os outros, no trabalho, não, tá bem, olha o meu colega de trabalho, eu tô meio igual a ele, tá bom, ou se você é mãe, você compara o seu filho com outro filho, não, eu tô conseguindo educar ele bem, ele tá mais ou menos igual, compara o que uma mãe faz para ver o que você tá fazendo. Então, ficar se comparando muito com os outros, isso também pode ser um sinal de insegurança, porque cada pessoa é de um jeito. Você é de um jeito, o outro é de outro, a mãe do amiguinho é de outro, o pai é de outro. Então, isso é diferente. A gente tem que entender que é diferente. E temos que respeitar as diferenças. Não é que não pode conversar, perguntar, pedir opinião, às vezes, em alguma situação. Isso é muito bom, a gente se relacionar e ter essas opiniões. Mas quando a gente for decidir alguma coisa, a gente que tem que assumir essa responsabilidade. A decisão é nossa, tá certo? Outra questão que vale a pena a gente refletir, que pode demonstrar insegurança, é a questão de você buscar se informar demais. Aquelas pessoas que leem um assunto, depois lê de novo, para na hora que chegar perto de alguém para conversar, para falar sobre algum assunto, aí você tá preparado. E às vezes nem tá, né? Porque você tá tão inseguro que acha que tudo que você leu, que tudo que você estudou ainda é pouco para lidar diante daquela situação, às vezes desafiadora. Às vezes vai fazer uma palestra e você estuda e fala, nossa, não vou dar conta, estuda mais, e às vezes nem precisa disso tudo, né? Então a pessoa que sempre está buscando se informar demais, porque ela às vezes pode estar insegura. A gente tem que sim, sempre que se informar diante das situações, mas aquela pessoa que o tempo todo está buscando alguma informação para se basear, para estar protegida, como se tivesse uma proteção do que pudesse vir, isso pode ser um sinal de insegurança também, tá certo? Outra questão que é importante, que às vezes os pais fazem muito e que isso pode ser um sinal de insegurança, é tampar o sol com a peneira. Fingir que as coisas estão acontecendo, mas minimizar os problemas. E aí, quando a gente age dessa forma na hora de educar os filhos vão entender o seguinte, que mensagem que você acha que você vai estar passando para o seu filho quando você abafa uma situação. Se o seu filho se comporta mal, se o seu filho pega algum brinquedinho de um colega e traz para casa, um material escolar e traz para casa, ou se ele quebra um brinquedinho do irmão, enfim, e você trata aquilo ali um pouco com naturalidade, finge que nada aconteceu, conversa ali meio por cima e passou. E não entra a fundo, não conversa realmente com o filho, o que está acontecendo, mostra as consequências para o filho e entende, né? Ele precisa entender o comportamento dele, as consequências que aquilo tem. Isso é um sinal de que você não está preparado para lidar com a situação com seu filho. Então, isso, né, nesse momento, igual a gente está falando da formação do caráter do seu filho, é importantíssimo que você mostre para eles as consequências das ações dele. Não tem como você ver que o seu filho trouxe um brinquedinho ou um material escolar de um amiguinho, trouxe para casa, e aquilo ali passar despercebido, falar assim, não, depois a gente vê, a gente leva isso depois, sem conversar, sem perguntar o que aconteceu, mostrar o quanto que aquilo é prejudicial, porque o amiguinho pode sentir falta do objeto que ele trouxe, e que se colocar no lugar do outro, faça ele pensar, e se fosse você, o amiguinho pegasse as suas coisas, como que você ia se sentir? Então ele precisa entender as consequências das ações dele
para ele poder imaginar o outro na situação, para que ele não faça isso de novo. Então tenha que ter esses momentos de conversa, de explicação e não passar por cima, né? Pode ser uma coisa simples, pequenininha, mas mostrar que aquela atitude dele tem consequência, que todas as atitudes nossas e dos nossos filhos têm uma consequência. Mesmo boa, ruim, alguma coisa vai causar, algum sentimento você vai gerar em você e no outro, né? E algum ganho ou alguma perda. Então, a gente precisa lidar com isso. E se a gente não consegue lidar com os nossos filhos, vamos olhar para nós, que dificuldade que nós temos de lidar com essas questões que nós não estamos conseguindo lidar com os filhos. E mostrar isso para os filhos também. Tá certo? Trabalhe isso em você. Trabalhe sua autoestima, trabalhe a sua insegurança em lidar com as situações, porque são essas pequenas coisas, essas pequenas atitudes no dia a dia da educação dos filhos que vai fazer com que vai formando essa personalidade dele. E o local que o filho tem de maior base para ter segurança, para formar o seu caráter é dentro de casa. O ser humano, ele é feito à base de pertencimento. Ele pertence a algo. E o primeiro lugar que o ser humano identifica como pertencendo a algo é a família. Depois é a escola, depois é o trabalho, enfim, ele vai criando os ambientes de pertencimento. E essa noção de pertencimento que a gente tem, que o ser humano tem como uma base para sua formação, é onde vai fazer o quê? Que ele vai sentir que tem um ambiente seguro ali, que vai acolher ele no momento que ele precisar, é onde ele pode expor e desafiar o que ele precisa para aprender, e ele começa isso em casa. É o principal local que ele precisa entender que ele pertence a alguma coisa. Quando ele fizer alguma coisa errada lá de fora, ele sabe que dentro de casa ele tem um local que vai ter pessoas que vai acolher ele, que vai escutar e que vai ajudá-lo a tomar melhores decisões, que vai ajudá-lo a refletir em outras opções, a reparar às vezes algum erro. Então ele precisa ter essa base segura, para que quando ele for crescendo, ele saber que ele pertence a um ambiente seguro, capaz de acolher, de conter, de ensinar, enfim, de demonstrar novos caminhos. E então você precisa trabalhar isso em você. É você como modelo para o seu filho, é você que vai ensinar para o seu filho como ele vai se comportar. Então, assim, o equilíbrio, né, emocional dos pais que vai demonstrar, que vai ser o modelo para como o seu filho vai crescer, como o seu filho vai formar a personalidade dele, como o seu filho vai desenvolver a inteligência emocional dele para aprender a se relacionar com as pessoas, para aprender a resolver os problemas, para interagir com as pessoas. Então isso é importante. Vale a pena reconhecer e rever essas questões para a gente poder entender como os nossos filhos estão se comportando, o porquê dos nossos filhos estarem se comportando de alguma forma ou de outra. É a partir disso que a gente consegue entender. A gente olhar para nós para ver o reflexo que está acontecendo nos nossos filhos. E aí falar, opa, preciso moldar alguma coisinha aqui porque o negócio está desandado. Vamos precisar dar uma alterada. E pensa, reflete o que você nesse momento consegue mudar, o que você acha que é prioridade em alterar e modificar no dia a dia, para que o seu filho também consiga ir mudando e crescendo e melhorando os comportamentos dele. E assim, as pessoas que tomam às vezes muita iniciativa, né, fica conversando, não, eu vou fazer isso, aí de repente pega e começa a fazer outra coisa, mas nunca termina nada. Isso também é sinal de insegurança. Tem até a iniciativa bastante, não, eu vou fazer esse curso, eu vou fazer tal coisa, mas não termina, não conclui, porque os desafios vão surgindo cada vez mais, a pessoa não consegue, né, se responsabilizar e ter esse equilíbrio para poder concluir
essas questões. Então, isso é importante também, refletir sobre isso, né? Sobre esses sinais que podem demonstrar insegurança. E o principal que eu volto a falar é sobre a questão do sentimento de culpa, que é o sentimento que os pais, geração da culpa, né? Que os pais sentem muito pela falta, às vezes, presencial e de não estar com os filhos ali na hora. Então é importante a gente pensar sobre isso, refletir sobre isso, que mensagem que a gente quer passar para os nossos filhos, que vale a pena, né? Vale a pena a gente rever, vale a pena a gente refletir sobre como estamos nos sentindo, como estamos nos comportando, para que isso reflita nos comportamentos e na formação do caráter de nossos filhos. Então era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês hoje, para vocês pensarem sobre isso, refletir, rever, repensar e começa, né? Se você se sente às vezes com uma baixa autoestima, muito difícil de se colocar, colocar sua opinião com as pessoas, tá conversando, só aceita, você também não sabe lidar e falar não. Isso é um sinal de insegurança. Então comece a trabalhar isso em você, né? E caso seja muito difícil, peça ajuda, faça uma autoanálise, consegue melhorar isso, porque vale a pena, é a mensagem que você vai falar para o seu filho depois. Então é importante isso, né? E se o seu filho hoje está numa situação de que demonstra algum sinal de medo, de insegurança, pensa se não é alguma mensagem que você não esteja passando para ele. Se não for, vale a pena analisar a situação que está passando, o que o filho está sentindo, porque às vezes o filho está inseguro, se não tem a ver, ou se você está com dificuldade de identificar, vale a pena você pedir ajuda para poder identificar às vezes algum sinal ou algum sintoma de alguma coisa para evitar que isso piore, né, a longo prazo. Mas primeiro olhe para você, pense em você, como é que você está, como é que você está se sentindo, como é que você está lidando com os seus sentimentos na hora de educar os seus filhos também. Combinado, pessoal? Então espero que eu tenha ajudado vocês um pouco, coloquem isso em prática e vocês vão ver que vai facilitar bastante na educação dos filhos de vocês, tá bem? Então, terça-feira tem mais live, a gente vai conversar sobre mais alguns assuntos que possam ajudar vocês. Deixa eu ver aqui se tem uma pergunta aqui que a Érica colocou. Ela está com muito medo, mas como eu vou identificar esse sinal? Érica, você pode começar perguntando para ela o que ela está sentindo, se ela consegue identificar, se ela consegue falar. Que sentimento é esse? O que gera medo? Medo de quê? Em que situações que ela está com medo? Ou se aconteceu alguma situação que tenha causado um estresse dentro da família e aí agora ela está insegura, está com medo de alguma coisa. E aí você tem que ir tentando identificar, perguntando isso para ela. Se ela não tem, não sei que idade que ela tem, que idade que tem sua filha, porque às vezes ela tem dificuldade de expressar os sentimentos, porque as crianças pequenas, elas não sabem nomear muito o que ela sente, né? Como é que ela tá, eu tô com medo disso, eu tô com medo daquilo. Então às vezes eles têm dificuldade ainda de nomear e falar sobre os seus próprios sentimentos. Então a gente precisa ir ajudando, identificar. Será que é alguma situação que as crianças às vezes têm medo? E que eu observo muito, às vezes elas estão vendo 6 anos. 6 anos já consegue expressar um pouco mais o que é esse sentimento. Mas, por exemplo, eu tenho muitos casos que eu atendo de criança que eles demonstram medo e às vezes um desenho ou um filme que eles veem que é um pouco mais agressivo, que às vezes tem... às vezes um monstro que assusta a criança, às vezes tem muito tiro, esse tipo de coisa também gera medo da criança, porque às vezes a gente acha que é filminho de criança, é desenho de criança, tá vendo alguma coisa ali, mas que às vezes é alguma coisa que é agressiva e que gera medo, que gera insegurança.
E quando a gente identifica, a gente tira esse fator que é o causador do medo, da angústia, não quer dormir sozinho, enfim, isso tudo vai voltando ao normal. Ah, não fica sozinha, medo de ficar sozinha. Então pode ser alguma situação específica. Se você não identifica um fator estressante que tenha gerado esse medo, identifica assim, se ela tá vendo algum desenho que é um pouco mais agressivo, ou vendo algum filminho também que possa estar gerando esse medo nela, ou ouviu alguma história que vocês mesmos possam ter comentado e ela não está entendendo, aquilo está gerando algum medo, ou até essa própria situação que a gente está vivendo agora, que às vezes a gente mesmo está com medo, inseguro, até a forma de falar, a forma de conversar dentro de casa, isso, e às vezes a gente está ansioso e inseguro com alguma situação e a gente passa isso para os filhos. Como eles são pequenos, às vezes eles não conseguem diluir isso tudo e fica remoendo aquilo, e isso pode causar medo. Então identifica se vocês estão falando alguma situação, vivenciou ou presenciou alguma coisa e está conversando perto da criança alguma situação. Isso gera angústia, gera muito medo e insegurança na criança, porque ela não consegue, ela não tem essa capacidade emocional para entender às vezes que não tem nada a ver com ela imagina que pode acontecer com ela. Enfim, então são essas situações que você vai tentar identificar se tem algo que esteja gerando esse medo para a criança. Às vezes é algo que você nem imagina, mas que está gerando esse medo para ela. Então vê no dia a dia dela, né, o que ela está tendo um relacionamento, ou alguém que chegou em casa, recebeu alguma visita, falou alguma coisa e ela ficou com aquilo na cabeça. Então chega e pergunta, você viu alguma coisa, você consegue ficar com medo do que? Às vezes ela consegue nomear e aí fica mais fácil para você. Vai rastreando isso daí, que aí você aos poucos vai conseguindo identificar que sinal que é esse e o que causou tanto medo nela. As crianças, outra coisa, o desenvolvimento da criança nessa faixa etária, 5, 6 anos, elas começam a ter um pouco mais de noção da realidade. É diferente de criança pequena, que ela não tem muita noção. Ah, morre, o que faz? Eles não têm muita noção da realidade, do concreto. Então, a criança a partir de 5, 6 anos, ela começa a ter um pouco mais dessa noção, que é essa questão do concreto, do real. E aí elas começam a ter mais medo mesmo. Por quê? Porque elas começam a entender, por exemplo, que é uma situação que é uma idade que começa a entender, é a questão da morte. E aí eles falam assim, nossa, depois que morre não volta, nossa, será que eu vou morrer? Olha, morre e não volta. Então assim, gera muito mais medo, porque eles começam a ter mais noção da realidade. E é legal isso, é importante, por isso que faz parte do desenvolvimento, porque eles começam a arriscar mais, eles começam a desafiar mais e fica mais perigoso. Se eles não começarem a realmente ter mais esse senso e noção das consequências e da realidade, pensa o que eles não vão ser capazes de fazer. Eles vão subir mora num prédio, sobe e pula da janela achando que é super-homem, que é igual a idade pequenininha, né, de criança menor, que acha que pode ser super-herói. Então, assim, faz parte também do desenvolvimento, essa idade, eles terem um pouco mais de medo, porque eles aprendem a ter um pouco mais de noção das coisas. Então, acolha bastante o seu filho, né, dê bastante segurança, bastante carinho para ele, sempre quando ela conseguir expressar, ter esse momento de falar, e você vai trabalhando e desenvolvendo essa parte emocional nela, que ela vai começando a lidar melhor com isso, expressar de uma forma mais clara, falar mais em palavras para que você possa ajudar ela. E assim, se ela tiver com medo, fica com ela, realmente não fica assim, olha minha filha, não, você tem que aprender a lidar com isso sozinha, vai para lá e deixa eu quieta. Não faça isso. Se ela está te pedindo isso, fica junto com ela, porque é assim que ela vai aprender a lidar, porque ela não tem capacidade às vezes de arrumar recurso interno sozinha para lidar com essa dificuldade. Esteja do lado dela, mostre que você está do lado dela para o que ela precisar, e aos poucos ela vai percebendo que você está segura, que você passou essa segurança para ela, e ela vai
liberando dessa angústia, enfim, do que foi especificamente, ou se é só do desenvolvimento, tá bem? Espero que tenha te ajudado, Érica, aí com a sua filha. E qualquer coisa pode também mandar uma mensagem que eu possa te ajudar um pouco mais, tá bem? Pessoal, então é isso. Pensam quem às vezes não conseguiu assistir a live toda, desde o comecinho eu expliquei um pouquinho sobre essa questão dos pais se sentirem mais seguros, as consequências que isso pode gerar nos filhos, para que você consiga desenvolver no seu filho e passar essa mensagem que você quer passar. Se você quer ter filhos mais confiantes, mais seguros, com desenvolvimento emocional e um equilíbrio emocional mais adequado, então comece a sentir assim, comece a passar essa mensagem. Você é o modelo para o seu filho começar a formar o caráter dele e aprender a lidar com as dificuldades da vida. Combinado, pessoal?